João é o quarto evangelho. O primeiro é Mateus, depois é Marcos, depois Lucas, depois João. 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Três coisas aqui que nós aprendemos. Jesus dizia aos judeus que criam nele: eles ouviram a palavra, eles creram na palavra, mas não era bastante, eles tinham que permanecer. Então, ouvir a palavra, crer na palavra e permanecer na palavra, que muita gente não consegue. Por exemplo, a cura divina. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. O que diz para nós lá? Diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, fomos sarados. Nós ouvimos essa palavra e nós podemos até crer, mas talvez não conseguimos permanecer. Quando? Quando surge um sintoma de uma doença, quando surge um diagnóstico de uma doença. Deus, por quê? Se a tua palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, não. Eu tinha que naquela hora, eu não aceito essa doença, eu repreendo essa doença, está amaldiçoada. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Vai ao médico, faz o tratamento que o doutor mandou, toma um remédio que ele mandou. Mas eu estou falando da fé, da oração. Você não pode sair da palavra, você tem que permanecer na palavra. Nós ouvimos um testemunho que vocês já ouviram bastante. Era uma jovem, começo do século passado, e ela tinha tuberculose. E ela estava, todos os dias, ela estava isolada. A tuberculose não tinha o tratamento que tem hoje, o controle que tem hoje. Hoje, uma pessoa com tuberculose vive em sociedade normalmente. Geralmente, a pessoa era isolada. E colocavam, ela, no caso dela, ela ficava isolada num quarto da casa, colocavam uma mesinha como se fosse o café da manhã e todos os dias ela lia a Bíblia. E ela chegou na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quando Pedro faz referência ao Isaías, diz assim, olha, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Ela ficou olhando aquilo ali, lendo, e aquilo foi entrando no coração dela. Disse, mamãe, ela deu um grito. A mamãe veio e disse, minha filha, você não pode fazer esforço. Qualquer esforço, ela golfava sangue. Aí a mãe disse, não pode fazer isso. Mamãe, que está dizendo que eu não vou morrer. Filha, não é bem assim, não. Mamãe, a vida toda a senhora me ensinou que a Bíblia é a verdade. Eu sempre te ensinei. Olha o que diz aqui no final, que pelas suas feridas eu fui sarada. Eu vou me levantar. Ela se levantou, ainda golfou sangue. Segundo dia, menos. Terceiro dia, praticamente sangue nenhum. Dia depois não tinha sintoma nenhum mais da coisa. O que ela ouviu, creu e permaneceu. Nós temos que fazer isso. Ouvir a palavra, crer na palavra e permanecer na palavra. Aí nós vamos o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não tem fórmula mágica, não. Esse é o segredo da cura divina. É ouvir a palavra, crer na palavra e permanecer na palavra. Esse é um ponto. Aí eu coloquei mais ainda, como a santidade. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. O que diz? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, se a Bíblia diz que estamos mortos para o pecado, então devemos nos considerar mortos para o pecado. Mas aí vem uma tentação. Às vezes vem na mente, às vezes vem diante dos seus olhos. Entenda bem o que você tem que fazer, permanecer na palavra. Está amaldiçoado esse pensamento, está amaldiçoada essa proposta. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. Você pecou? Não, você foi tentado, mas você permaneceu. Agora, esse aqui é um caso muito importante que temos que entender. Você não pode gostar da tentação nem procurá-la, não, de maneira alguma. A Bíblia diz claramente, fugir da prostituição, por exemplo.
O que eu estou falando? Porque enquanto não houver em você uma rejeição, quer dizer, um nojo pelo pecado, você não está bem com Deus. São 2 versículos que eu gosto de citar bastante aqui. Um é Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Se um dia você cedeu uma tentação, ou praticou um pecado, ou só pensou, você tem que ter isso. Ter o quê? O que ele está dizendo para nós. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E terão o quê? E tereis nojo em vós mesmos. Pronto. Então, enquanto não houver isso, quer dizer, enquanto você gostar daquela tentação, gostar daquilo ali, não está legal. Não, tem que ter. Não. Jesus, como é que eu fui pensar isso? Jesus, como é que eu fui fazer isso? Eu tenho misericórdia de mim. Aí você pede perdão, e quando você lembrar de Jesus, não, isso aí nunca mais. Porque você tem que ter aquilo. A outra que eu não citei durante a semana é Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Isso aqui é muito bonito. Ele diz assim: amaste a justiça. Quer dizer, amaste praticar a palavra de Deus e aborreceste a iniquidade. A tradução atualizada era assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Você tem que ter. É aquela repulsa, entenda, natural pelo pecado, aquele nojo, como falou Ezequiel. Enquanto não houver isso, parece que você gosta da tentação. Não, você não tem que gostar. Não pode aceitar. Então, você tem que se manter na santidade, se manter na palavra de Deus. Na segunda parte, eu vou dar mais destaque nessa parte, que eu tenho que correr agora. Terceiro ponto que eu coloquei aqui: as inimizades que surgem, pessoas que vão nos ferir, pessoas que vão nos magoar, pessoas que vão nos afrontar, pessoas que vão nos injuriar ou caluniar, mas nós não podemos guardar nada. Porque senão nós não permanecemos na palavra. Temos que ouvir a palavra. Qual a palavra? Palavra de Efésios 6:12. Você cansou de ouvir comigo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu não tenho que lutar contra a carne e o sangue. Aquela pessoa me ofendeu, falou mal de mim, um exemplo. Eu não tenho que discutir com ela. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, o que o Paulo falou para nós lá? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Você sofre. Puxa, às vezes é um amigo, é uma pessoa que esteve do seu lado, uma pessoa que sentou na mesa com você, como diz o outro, comeu do seu pão, e depois essa pessoa se levanta contra você, fala mal, afronta. Então, eu como pregador, é muito comum, até no ministério, a pessoa esteve do seu lado, entenda bem, era como disse, amigo íntimo, que estava sendo, comendo, e depois se leva, fala cada coisa, aí que você sofre. Mas você não tem que discutir. O que você tem que fazer? Não lutar contra a carne e o sangue. O demônio que está usando essa pessoa, fala mal de mim, para inventar histórias fora da vida dela, em nome de Jesus, eu quebro o teu poder. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então, mais um ponto aqui. Aí tem mais coisas, mas tem que correr. Outro ponto que eu coloquei são os pensamentos. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui tem ajudado milhares, milhões de pessoas. Desculpe, talvez, a arrogância, né? Mas não é arrogância, não. Talvez o orgulho, não, mas que essa palavra tenha ajudado. O quê? Porque geralmente a depressão, ela vem acompanhada de maus pensamentos. Não estou falando de pensamentos imorais, que já falamos sobre isso. Pensamento imoral nós já falamos. Sou morto para o pecado, está amaldiçoado esse pensamento. Nunca vai ser realidade que eu sou morto para o pecado. Você fala a mesma coisa. Mas são aqueles pensamentos perturbadores que você nunca gostaria de pensar. Aquele pensamento que é contra a sua natureza, contra a sua personalidade, contra o seu caráter, contra a sua vida. E você pensa que um dia você vai se matar. Entenda bem, você tem até medo de chegar num lugar alto que você pensa que a qualquer hora você vai acabar se jogando. Você até esconde, você não gosta de ficar nem perto de faca, porque você acha que a qualquer hora você vai ouvir uma voz dizendo, se mata. Aí você fica longe de tudo. O que você tem que fazer?
começar agora, entenda bem, olhar para a palavra, prestar atenção, ouvir o que Deus fala a respeito disso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O que diz lá? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos lá, pessoal, mas nós temos a mente de Cristo. Eu não tenho uma mente devassa, lembra da primeira parte? Nem tenho uma mente perturbada. Mas eu penso, pastor Jaime, o que eu posso fazer? Eu não quero, isso me machuca. Você tem que desconsiderar, está amaldiçoado esse pensamento. Eu tenho a mente de Cristo. Isso nunca vai acontecer, nunca vai ser realidade, porque eu tenho a mente de Cristo, mas fazer com autoridade. Esses maus pensamentos, esses pensamentos perturbadores vão desaparecer, porque geralmente a depressão, ela vem acompanhada de maus pensamentos, que trazem medo, porque não é medo de altura, é medo escuro, que eu tenho explicado, não é medo que você não sabe, você tem medo de fazer algo que você não quer fazer, você tem medo de cometer algo que você não quer cometer, você tem medo de fazer algo que você não quer fazer, e aquilo lhe tormenta, aquilo lhe perturba. Vence isso aí, porque as pessoas que foram levadas a uma autodestruição, elas não queriam acabar com a vida delas, elas queriam acabar com o sofrimento da mente delas. Elas querem acabar com o sofrimento da mente delas. Como é que você acaba? Não é com a morte, é com a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Então você vai conhecer. Conhecereis a verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida de Deus vai entrar, a verdade, você vai conhecê-la. Então você está conhecendo, não é que você não conheça Jesus, você não está conhecendo Ele como deveria de conhecê-lo. Verdade. Eu falo que às vezes você olha uma pessoa, você não sabe que aquela pessoa, entenda bem, ela é às vezes, um exemplo, às vezes olha, eu contei que eu tenho um amigo, ele é coreano, sul-coreano, e ele é magrinho, mas o camarada é faixa preta, não sei de quê, faixa não sei daquilo. Aí olha, o pessoal olha para aquele cara, não vê nada, vai, como diz o outro, folgar com ele, né? Vai ficar com o braço imobilizado aí, nem sabe, ou vai tomar, como diz o outro, um pé na cara aí que nem vai ver, né? Que o cidadão é lutador de taekwondo, geralmente tem essa luta, jogar o pé lá em cima e tudo, né? E fazer isso. Mas a pessoa não sabe, quer dizer, mas Jesus não vai jogar o pé na sua cara, não. Você vai conhecer Jesus o poderoso, irmão. Aquele que liberta os seus pensamentos, que coloca você em liberdade. Então, vamos lá, ouvir, crer e permanecer. Então ouça, você tem a mente de Cristo, creia nessa palavra, mas permaneça nela quando você for tentado, que vier esses maus pensamentos, esse sentimento de que você pode pegar uma faca e fazer isso, aí você fica, ai meu Deus do céu, você até foge daquilo, você começa a não viver, irmão. Você não começa a viver. É como o caso, eu como não estou aqui querendo contar a vida de alguém em particular, mas tem testemunho que as pessoas contaram. Uma só disse que ela tinha medo de tomar banho. Quem lembra desse testemunho? Ela tinha medo de tomar banho, pastor Jaime? Sim, porque na mente dela, ela ia morrer afogada no chuveiro. Pode isso? Alguém pode morrer afogado no chuveiro? Mas ela tinha. Ela disse, pastor Jaime, eu tinha que dormir com alguém na porta do banheiro. Tomar banho com alguém na porta do banheiro. E quando não tinha ninguém em casa, eu tinha a vizinha fica lá. Aí eu ficava tomando banho e ficava assim, fulana, você está aí? Eu ficava assim no chuveiro. Ó. Parece cômico, é trágico, entende? Como é que você vence isso com a palavra de Deus? O outro não entra em túnel, pensa que o túnel vai cair em cima dele. Não anda de metrô, poderíamos dizer escada rolante, tanta coisa. São coisas que são criadas na mente, mas com a palavra de Deus você é liberto. E essas que são sobrenaturais, que não tem palavras para descrever o que você sente. Você não tem palavras para descrever que você tem medo de pegar uma faca e se matar. Que parece que você vai ouvir uma voz, que uma voz vai dizer para você fazer aquilo, que uma voz vai dizer para você fazer. Você não vai ouvir nunca mais essa voz. Você tem a mente de Cristo. O que quer dizer, mas quando vem aquele pensamento ou aquela voz, está amaldiçoado, eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz que existia o diabo, ele fugirá de vós. Como é que você resiste? Ouvindo, crendo e permanecendo. Você conhece Jesus e a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Êxodo 28, do versículo 40 até o 42. Também fará túnicas aos filhos de Arão, e falharás cintos, também lhes fará tiaras, para a glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Atenção, igreja, faze-lhes também calções de linho, para que cobrirem a carne nua,
serão do lombo até a coxa. O que é isso, pastor Jaime? Porque quando eles subissem no altar, eles tinham que subir pela escada. E a nudez não podia ser vista. Era a nudez física. Mas aquilo ali é uma simbologia também para nós. Nós que subimos no altar, não é só o pastor e o obreiro, não. Nós que ministramos ao Senhor, porque não esqueça, no Apocalipse 5,10. O que diz o Apocalipse 5,10? É para mim e para você. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Eu brinco que todo mundo quer ser rei, né? Mas nem todo mundo quer ser sacerdote. A palavra sacerdote quer dizer sacrificador, né? Então, e eles reinarão sobre a terra. Então, o ministério é duplo, é o ministério de rei e de sacerdote. Como sacerdote, eu e você, a senhora sacerdotisa, o homem de Deus, a mulher de Deus, nós não podemos mostrar nossa nudez, irmão. As pessoas devem ver, você tem que ver onde a sua nudez está aparecendo. Mas o que é nudez? São falhas que não deveriam de aparecer. São falhas que vão envergonhar você, que vão envergonhar, entenda bem, o ministério, que vão envergonhar até o próprio Senhor. E esse povo do Senhor é isso, esse povo do Senhor é depravado, esse povo do Senhor é devasso, esse povo do Senhor é desonesto, esse povo do Senhor é nervosinho. Então temos que ver onde temos nudez e não podemos ficar com ela. Saímos daqui do começo da Bíblia para o final, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo, só coloquei 2 versículos, 17 e 18. Diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Às vezes não é o rico só com dinheiro, não. É aquela pessoa, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, ela diz. Tá bom? E não tenho falta de nada. E não sabes que és um desgraçado. Por favor, não briga comigo, briga com a Bíblia. Não é verdade? Eu falei que eu não cito a palavra que eu acho feia, mas numa versão da Bíblia tem. Um dia eu estava com um amigo na Praça da Sé, tinha uns 30 e poucos anos. E não sei o que, naquela época tinha muito negócio de correr, o pessoal vinha, aí vinha o pessoal chamava Rapa, lembra do Rapa, né? Fiscalização, e o pessoal corria tudo, e um cidadão lá brincando, eu olha o Rapa, não sei o que, né? E o pessoal saiu, todo mundo correndo, não sei o que, foi correndo, e o pessoal apareceu, aí ele citando, né? Ih, rapaz, você viu lá como é que foi? Puxa, coitado do pessoal, o pessoal tacou o pau nele, né? Não tacou, mas falou outra palavra. Falei, irmão, está amarrado, você é um homem de Deus, não fala isso não, que essa palavra é feia. Dia depois, ou no outro dia, lembra assim, depois, eu estou lendo a Bíblia, a palavra não estava na Bíblia, irmão? Foi Jesus, misericórdia, corrigiu o irmão, né? Eu corrigi a Bíblia, mas por quê? Por causa da minha formação, talvez do lugar que eu fui criado, aquela palavra era feia. Como tem palavra em São Paulo, né? Que nós falamos aqui que o carioca acha feia. Tem palavra que o carioca fala que nós aqui não conseguimos falar. De vez em quando alguém, pastor Jefferson, que eu estava lá e o cara foi, me deu uma pancada aqui, mas não fala pancada, fala outra palavra que eu não tenho coragem de repetir. Que eu não tenho coragem, eu falo assim, misericórdia de Jesus, né? Quer dizer, e se você pegar o português do Brasil, o português de Portugal, é até parar por aqui que é bom, tá? Vamos parar por aqui que para a nossa cultura não dá de jeito nenhum. Mas voltando, então ele está dizendo ali para nós, não sabe que és um desgraçado, né? E diz assim, e miserável, e pobre, cego e nu. Agora, o nosso versículo, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Irmão, essa é a verdadeira prosperidade, entenda, para que te enriqueças. E vestes brancas, brancas aqui são limpas, vestes limpas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Basta para nós. Nós temos que ver, então, onde estamos despidos. Como é que é isso, pastor Jaime? É você se vestir com a palavra de Deus. Quer dizer, se você de vez em quando tem um descontrole emocional, isso pode estar acontecendo comigo, algum momento da minha vida já aconteceu, me trouxe vergonha, traz vergonha para você. Um dia que eu fiquei nervoso, fiquei agitado, gritei, entenda bem, falei, levantei minha voz, mostrei uma ira, não devia ter mostrado. Isso é o quê? Uma nudez. Isso traz vergonha. Rapaz, o crente ou o pastor está com capeta no corpo, hein? O pastor está nervosinho hoje, o pastor está
É a nossa nudez. O que nós temos? Nos consagrar. Falando sério aqui. Nós temos que vencer a nós mesmos, dentro de casa. Nossos filhos estão vendo isso, a nossa nudez. O filho não pode ver a nudez do pai. Mas não é só o filho físico, entenda bem, é o filho espiritual. É uma pessoa que você está ganhando ela para Jesus, você está gerando ela para Cristo lá no seu trabalho, na sua vizinhança, mas um dia está vendo a sua nudez, você é chateado, você é irritado, você, pastor Jaime, mas quem é que não fica? Não deveria modificar. É essas coisas que nós temos que perceber. É claro que eu tenho mais 2 cultos para falar sobre o assunto, que Deus vai nos dar mais ainda. Mas fica aqui já o toque. Veja onde há nudez na sua vida. Veja onde há nudez, que as pessoas, repito, né? Claro que a nudez física também. Entenda bem. Nudez física também. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Verdade. O corpo do homem é para a esposa. O corpo da esposa é para o homem, dentro da natureza de Deus. Linguagem alta dá para entender, mas não é isso que estamos falando, é muito mais. Você tem que ver onde há nudez, que onde você está sendo envergonhado. Você está envergonhando a você mesmo, está envergonhando o ministério, está envergonhando, rapaz, o pessoal daquela igreja é muito nervosinho, muito chateado, não pode. São nudez que às vezes deixamos parecer, isso nos traz vergonha, e às vezes vergonha para o próprio Senhor. Esse povo do Senhor, olha lá, olha o crente lá, olha o servo de Deus lá, está dando vergonha. Eu só fiquei sendo essa parte, vai ter muito mais e Deus vai nos abençoar.